Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. E também depois no YouTube, esse vídeo também é publicado, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que nós escolhemos, de outras vezes são sugestões que nos são enviadas, e a gente tem aqui o prazer de refletir um pouquinho nas lições do Evangelho, trazendo essas lições para o nosso cotidiano, porque o Evangelho é o caminho pelo qual nós vamos tecendo, né, o nosso comportamento, fazendo com que as nossas dificuldades, os nossos desafios sejam mais bem vividos, né, que a gente entenda melhor as ocorrências da nossa vida e que a gente possa ter como uma solução sempre pautada de acordo com os ensinos de Jesus. Então nós vamos iniciar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós, para que possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu trouxe aqui uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. E a gente sabe que, apesar de ser, à primeira vista, né, parecer uma lição muito simples, mas na prática a gente sabe que não é tão simples assim. Reconciliar com as pessoas, reconciliar dentro de nós, é um processo muitas vezes bem difícil, né? Porque exige de nós uma clareza de entendimento para que nós possamos realmente passar da teoria para a prática. Então, quando Jesus pediu para que a gente fosse nos reconciliarmos com o nosso irmão para poder fazer a oferta, ele está mostrando aqui que o maior sacrifício, né, que a gente pode fazer a Deus que seja agradável aos olhos do Senhor é a de se livrar dos próprios ressentimentos. Não porque Deus necessita disso, né? Ele é Deus, mas porque os ressentimentos que nós guardamos dentro de nós são os causadores de inúmeros problemas na nossa vida. Inúmeros problemas. E uma pessoa que guarda ressentimentos, ela não pode orar a Deus com o coração leve, tranquilo. Por quê? Porque se todos nós somos filhos do mesmo Pai, guardar o ressentimento dentro de nós faz com que nós, de certa forma, nos distanciemos do nosso Pai. E Jesus, é claro, aqui ele está dando, né, uma profilaxia da alma, para que a gente evite problemas maiores. Então, é necessário que a gente desenvolva o entendimento dentro de nós, que a gente compreenda as situações, que a gente compreenda que nem todo mundo vai ter a mesma visão da vida que nós temos. Nem todo mundo vai ter suas atitudes pautadas nas nossas próprias atitudes. E às vezes eu sei, é muito difícil da gente aceitar.
muito difícil. Mas, em sã consciência, o que Jesus pede aqui, que a gente faça esse sacrifício interno, que a gente procure deixar de lado o nosso orgulho e nos livremos desses ressentimentos. Não por causa do outro, não é isso. Ele não está aqui justificando o erro, ele não está aqui dando anuência a qualquer ato que não seja digno, não é isso. Quando ele pede que nós coloquemos esse sacrifício diante do altar, de nos livrarmos do ressentimento, ele estava falando do bem que isso vai gerar para nós mesmos. Aqui não se trata do outro, se trata de nós. Então ele tá dizendo isso porque antigamente lá, entre os judeus, eles costumavam sacrificar animais para agradar a Deus. Mas hoje em dia não há necessidade disso. O que Deus pede é a nossa reforma interior. Que a gente deixe de lado o nosso egoísmo e o nosso orgulho e passemos a ter um entendimento maior da vida. Porque na medida em que a gente vai se purificando desses sentimentos menos dignos ou de sentimentos que pesam na nossa economia emocional, nós vamos nos libertando. E ressentimento os ressentimentos são a causa de muitos distúrbios psicossociais que nós vivemos hoje. Né? O medo, a ansiedade, a amargura, tudo isso vem do ressentimento. Quando a gente experimenta o amargor de estar ressentido com alguém, a gente traz todo esse peso. E às vezes a pessoa nem se percebe disso. Ah, não, eu já perdoei, isso já passou. Mas não passou. A gente tem que fazer um autoexame muito, muito sincero. Muito sincero. E muitas vezes nesse autoexame nós vamos perceber que não passou. Porque isso ainda está gerando medo, está gerando ansiedade, isso acaba desarmonizando o nosso sistema nervoso. Às vezes até a neuroses profundas, principalmente quando não se aceita uma situação. Por exemplo, o término de um relacionamento ou a saída de uma empresa, de um emprego. Tudo isso vai acabar somatizando no nosso físico. E aí isso explica também quantas doenças psicossomáticas, né, que a pessoa faz exames e os médicos não conseguem detectar a causa dessas doenças. E pode ter certeza, a matriz disso está nos ressentimentos. E é por isso que Jesus, querendo nos trazer para a luz, ele não estava defendendo aquele que cometeu o erro ou o próprio erro. Não, ele está querendo nos tirar dessa vibração mais baixa e evitar que a gente traga essas doenças para dentro do nosso sistema. Geralmente as pessoas de temperamento frágeis, sob pressão, acabam até criando mecanismos de fuga para lidar com isso, né? Seja caindo em estados fóbicos, às vezes depressivos, ou às vezes se atirando aos vícios, como um alívio para essa dor, para essa sensação de ressentir toda hora. O que é o ressentimento? É o sentimento que a gente teve ruim, uma experiência ruim, e aquilo fica se repetindo. E é claro que mais cedo
ou mais tarde, esses resíduos psicológicos vão ficar instalados no campo emocional e no mental e vai dar lugar às perturbações de comportamento. E é claro que essas perturbações de comportamento vão acabar trazendo as doenças no nosso físico. Então veja, a questão aqui não é que Jesus coloca para a gente ser bonzinho, não é isso. Mas que a gente passe, entendendo o que ele quis dizer, que a gente passe a agir com inteligência. Que a gente saiba escolher as nossas lutas. Ficar lutando diante de alguém ou de uma situação que não vale a pena só vai prejudicar a quem está insistindo nisso. Mágoas que vão intoxicar o nosso sistema. Vai trazer uma vibração tão baixa que aí a gente começa a ter outros tipos de problema, não é só físico, não. Insucessos financeiros, as coisas que não dão certo na nossa vida, insucessos afetivos. E o que é pior, isso vai acabar afetando a nossa autovalorização. A gente vai perdendo a autoestima e a autoconfiança. Então, minha gente, ficar ressentido, ficar levando esse jogo, né, de continuar numa guerra contra uma situação ou contra alguém que a gente acabou o tornando como nosso inimigo, só vai trazer destruição. Destruição para quem? Para a gente mesmo. Às vezes, a outra pessoa nem tem a ideia do que fez. Nem tem a ideia da dimensão do que atingiu. Então, é como eu sempre falo aqui, as pessoas vão fazer o que elas quiserem. E isso é o livre-arbítrio, todo mundo está escolhendo o tempo inteiro. Elas vão conviver conosco. A questão é como é que eu reajo ao que o outro faz. Então é responsabilidade minha se o outro quer fazer errado, se o outro quer fazer uma situação e que me envolveu nisso. Eu tenho dois caminhos. Eu posso perdoar e cair fora, ou eu posso mergulhar no erro. Então, o que Jesus coloca aqui, né, na linguagem da época em forma de parábola, é isso. Não adianta você fazer oferendas no altar. Não adianta, naquela época eram animais, ou você fazer um monte de doações, de ajuda ao próximo, sendo que o seu coração está enegrecido. E muitas vezes esse ressentimento, ele acaba nascendo dentro da gente e a gente não se dá conta. Sabe, às vezes é um petardozinho aqui, uma outra pedrinha ali. E a gente vai acumulando isso dentro de nós. Por isso a necessidade de autoexame. Da gente parar e se perguntar, será que eu tenho alguma coisa contra alguém? Uma pessoa que tenha me magoado, será que realmente eu já estou livre disso? Nós temos partes dentro de nós. Nós temos partes com as quais nós precisamos conversar, manter um diálogo interno. Para saber dessa nossa parte, que ainda carrega uma fúria dentro de si,
Como é que ela está reagindo diante disso? E achar um denominador comum para a história. Porque nós temos uma parte nossa, que é essa parte que está aqui ouvindo o Evangelho, que é uma parte que está mais consciente. Então esse diálogo interno vai nos ajudando a gente se livrar desses lixos mentais que nós ainda carregamos. E que muitas vezes ficam vibrando na nossa emoção, destrambelhando todos os nossos equipamentos nervosos. E às vezes trazendo disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Então essas palavras, quando Jesus pede para que a gente primeiro ir resolver a questão junto com o nosso irmão, ele não quer dizer, e em muitas ocasiões não vai dar para a gente ir lá resolver, mas que a gente resolva dentro de nós. Se ainda é uma situação recente, se ainda é plausível, ainda a gente tem a condição ainda de se desculpar, tudo bem. O importante é como é que isso se assenta dentro de nós. Não diz respeito ao outro. Diz respeito a nós mesmos. Então, antes da gente oferecer alguma coisa, antes da gente fazer uma prece, vamos primeiro nos reconciliar. Reconciliar aqui dentro de nós. Com as situações, com as pessoas que estão na nossa vida ou que já passaram pela nossa vida. A gente vê aqui, às vezes, na terapia psicanalítica, as pessoas que trazem muitos ressentimentos em relação aos próprios pais. E isso é muito ruim. Por quê? Eles, às vezes, não tinham, e talvez hoje ainda não tenham, a dimensão do que eles fizeram ou estão a fazer. Eles fizeram aquilo que achavam que era o correto. E às vezes a pessoa fica carregando isso. Então, qual que é o primeiro passo que a gente faz para poder resolver isso dentro de nós? É a compreensão. É compreender cada pessoa que passou pelo nosso caminho. Às vezes as pessoas fazem coisas e nem foi para nos atingir. Às vezes nem teve essa má intenção. Como nós mesmos. Às vezes a gente faz coisa para os outros e a pessoa fica chateada com a gente. Aí você fala, nossa, mas eu não fiz nada para essa pessoa. Mas às vezes uma palavra, um gesto, alguma coisa que você fez, a pessoa se chateou. Então, às vezes, nós também não sabemos o quanto é que nós atingimos o outro. Então, a gente precisa compreender todas essas situações, as nossas e as dos outros, para a gente poder se liberar disso. Porque arrancada essa causa injusta do ressentimento dentro de nós, logo vai aparecer uma paisagem sem sombras dentro da gente. É muito importante isso, gente. É como se houvesse um renascimento dentro de nós. É como se a gente pusesse todas as nossas armas de defesa, postasse isso no chão. E aí a gente fica livre e fica leve disso. E ademais, o mal que nos fazem somente vai nos perturbar se nós nos permitirmos acolher esse mal. Caso contrário, o mal volta à sua origem. Por isso é necessário viver sem mágoas, depurando-nos
Eu vivi uma experiência muito significativa a semana passada a respeito disso. Atualmente eu estou fazendo um curso de especialização para tratar as nossas partes, né, internas. E existe um exercício que nós fazemos para ver esse diálogo. E qual não foi a minha surpresa de achar uma parte que ainda guardava um certo ressentimento. E a partir do momento em que houve esse diálogo, que dentro do exercício que a gente faz nesse processo, o alívio foi instantâneo, que está repercutindo até agora. Por isso eu escolhi esse tema para hoje, para passar para vocês o quanto que é importante a gente fazer o nosso trabalho interno. É uma coisa que não tem preço. É uma liberdade que a gente vai ganhando, espiritual, emocional. E às vezes está lá escondidinho e a gente nem percebe. Tem algumas palavras para encerrar esse assunto de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela tem umas palavras que falam a respeito do ressentimento. E ela diz o seguinte: o perdão divino dulcifica-me, acalma-me, dá-me dimensão do poder terapêutico do amor. Passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta, positivamente. Supero os ressentimentos que me martirizavam. Começo a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado. Recupero a alegria de viver e ser natural, amando todos com ternura, mesmo aqueles que me não correspondem ao sentimento de afetividade. Tudo agora está bem comigo, porque eu estou de bem com a vida. Joana de Ângeles. Então, minha gente, diante disso, a gente só tem que agradecer. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade da gente estar aqui refletindo em mais esse ensinamento de Jesus, que traz para nós um alívio tão grande para as nossas almas. E nós então agradecemos ao nosso Mestre. Agradecemos por receber essas instruções, agradecemos pela oportunidade de podermos falar em seu nome. E te rogamos, Senhor, que abençoe a todos nós que aqui estamos. Que abençoe cada lar aqui representado, dos que estão assistindo esse evangelho agora, dos que vão assistir depois. E que o Senhor nos fortaleça e dulcifique os nossos corações, para que nós possamos, sim, elevar o nosso coração diante de Ti e diante do nosso Pai maior, sabendo que dentro dele não carregamos mais nada contra ninguém, que nenhum ressentimento, que nenhum sentimento ruim em relação ao nosso próximo encontre guarida dentro do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e nos abençoe uma vez mais. Que assim seja. E assim é. E fica aqui o convite a todos, né? Vamos pensar um pouquinho a respeito da reconciliação. É muito importante isso. Não é, como eu disse, não é para o outro, é para nós mesmos. E eu espero que esse evangelho aí tenha tocado no seu coração, que tenha feito bem para você, tanto quanto fez para mim. E que vocês tenham aí uma excelente semana, que Jesus possa nos abençoar a todos. Fiquem na paz do nosso Mestre e até a semana que vem com o nosso Evangelho Online. Se gostou desse tema, se gostou desse evangelho, compartilhe com as pessoas que você ama. Tá bom? Um abraço.